participar no programa do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, como elas se relacionavam, e depois do ponto de vista familiar também. E depois passámos à implementação do programa, em paralelo com a articulação com o restante comunidade, que foi muito importante, e depois no final avaliamos o impacto da implementação deste programa na sua globalidade. Quanto tempo é que era o programa? O programa foi 1 ano. Na implementação do programa, que era esta... Eu posso fazer uma pergunta aí? Pode fazer. Nessa fase aí. Quando a senhora falou na articulação com a restante comunidade, deu-me a sensação que antes havia um grupo de mulheres que tinha sido mais ou menos escolhido, como quem diz, tinha sido de alguma forma definido um grupo de mulheres para fazer esse trabalho, não é? E depois a senhora falou que era a articulação com a comunidade. A minha pergunta é o seguinte: a comunidade restante compreendia mulheres? Ou eram só os homens que ficavam, o restante da comunidade era... Eu estou só a explicar agora o programa e a seguir vou explicar exatamente como é que elas foram selecionadas e como é que foi feita a articulação. Portanto, nesta implementação do programa, houve primeiro uma fase de diagnóstico, em que mais à frente também tem gráficos onde explico exatamente o que é que fizemos com elas. Depois houve a fase da intervenção, onde foi a prática, onde elas foram ensinadas realmente a transformar e a conservar os alimentos. Depois houve uma fase de avaliação e de acompanhamento, a fase intermédia e de avaliação, e depois disso continuou, portanto, ainda programa de ensinamento, e depois houve uma fase de avaliação final. A implementação do programa constou basicamente destas 4 fases. Cigarrinho? Não é cigarrinho. Então aqui, É falta de cigarrinho. penso que vou responder às suas questões. Pronto. Queria só fazer aqui uma explicação prévia, que nós consideramos aqui 2 conceitos entre... só vejo no próximo. Na primeira fase, que foi a fase que nós falamos aqui de... Como é que nós começamos? Nós começamos por... pessoalmente, eu fui ter o chefe da comunidade, que conforme as comunidades têm várias figuras, ou é o rédolo, ou é o chefe da comunidade, ou é o secretário do bairro, ou é, portanto, são várias figuras, e expliquei-lhe que tínhamos este propósito e que, portanto, se ele poderia convocar a comunidade para uma reunião. E assim foi. Houve uma reunião comunitária, onde estavam presentes eu, estou ali como investigadora, porque este foi um bocado que tirei da mulher, onde estava o chefe da comunidade, que eu lhe chamei chefe da comunidade, porque uns corretos, pronto. Depois estava a nossa equipa, portanto, alguns elementos da estímulo, onde estavam representantes da escola do local, onde estavam uma representante do Ministério da Mulher, onde estava um representante do núcleo de saúde, chamei-lhe núcleo porque, pronto, de estrutura de saúde aquilo tinha muito pouco, e onde estavam as mulheres e os homens que quiseram vir. Portanto, toda a comunidade foi chamada a estar presente nesta reunião. O que é que depois, como é que depois foi seguida esta articulação com a comunidade? Depois eu tive reuniões com alguns parceiros locais, outras ONGs, isso, que nos pudessem suportar para nós podermos dar sequência ao trabalho, porque eu não estou lá, e portanto, com quem nos concertámos para poderem dar-nos algum apoio no trabalho. Houve reuniões
dentro da equipa, sempre constantes para nos podermos ir aferindo como é que estava o trabalho, e depois com as mulheres fomos fizemos entrevistas para recolhermos como eu falei, sobre as suas necessidades pessoais, sociais e familiares, e depois tivemos reuniões com todas as mulheres que estavam nessa reunião e as mulheres que fizeram parte do programa foram todas voluntárias, quiseram estar no programa. Portanto, nós não escolhemos, todas elas se voluntariaram para estar. Houve depois algumas cenas mais engraçadas, conforme as zonas e tal, mas pronto. Portanto, a seleção das mulheres foi natural entre a comunidade. Foram elas que quiseram estar presentes. Não sei se respondi tudo. Respondeu, sim. Depois, na intervenção, e era aqui que eu queria dar isto é a dinâmica que nós tivemos, portanto, isto é a fase da implementação do programa, portanto, o ensino do que nós fomos fazer. E eu gostava só de pôr aqui fazer aqui uma explicação prévia muito simples, que é, nós tomámos como referência dois termos, que foi o de capacitação e o de formação. E nós consideramos que a capacitação era alguém que consegue criar uma competência, é alguém que consegue capacitar, é alguém que consegue adquirir uma habilidade, ou seja, portanto, é alguém que não vai formar ninguém, portanto, consegue adquirir um conjunto de habilidades e, portanto, nós capacitávamos determinadas mulheres para elas adquirirem um conjunto de habilidades ou de competências para fazerem as tais conservações e as tais é só um exemplo dessa capacidade. Ou seja, eram elas conseguirem transformar os alimentos, não era fazerem a compota de manga, por exemplo. Certo? Costurar. Mas depois, nós, para que este programa fosse sustentável, nós precisávamos que houvesse outras mulheres que depois de aprenderem isto, conseguissem ensinar às outras. Senão nós vinhamos embora, elas sabiam, mas ou porque se iam embora, ou porque morriam, ou porque já não nos apetecia mais, ou isso, morreu ali o programa. Portanto, nós tínhamos que ter a preocupação de formar algumas delas, estudando as características de cada uma e daquelas entrevistas que lhes fizemos, para que elas pudessem depois dar seguimento ao programa. E como é que fizemos a intervenção? Pegámos escolhemos 4 que achámos que tinham competências e que tinham um perfil para serem as formadoras das outras e capacitámos essas formadoras com as competências para fazer as compotas e tudo o resto. Demos essa formação a essas 4. A seguir, a essas 4 demos formação para elas serem formadoras, ou seja, para elas conseguirem formar as restantes. Isto tudo acompanhado pela nossa equipa técnica. A seguir, na terceira fase, pegámos em 4 do restante grupo, que eram 16, não é? Porque nós estamos com um grupo de 20, e pusemos cada uma delas com 4 formandas. E cada grupo era acompanhada por um elemento da nossa equipa. E elas estavam a ser acompanhadas do ponto de vista, não só das suas competências de aquisição dos conhecimentos que tinham tido na transformação dos alimentos, mas também na capacidade de formar as outras. E isto era a nossa aposta para conseguir que o projeto fosse exponencial e que fosse sustentável. Depois, na outra fase que nós chamámos de acompanhamento e que foi intermédio, o que é que fizemos? Continuámos sempre, nós tínhamos sempre reuniões muito regulares, voltámos a sentar agora só com as mulheres já que estavam no programa, para perceber, voltámos a fazer entrevistas, para percebermos as expectativas delas face ao programa, se estavam a gostar, se estavam a perceber, se era aquilo que elas queriam. Tivemos reuniões com elas, as entrevistas eram
uma por uma, sozinhas, connosco, e recolhermos testemunhos delas e observações e, portanto, trazer então, para nós e para podermos continuar, porque nós ainda estávamos a trabalhar com elas nos ensinamentos, nas competências que lhes estávamos a dar. E, portanto, esta fase foi importantíssima para o nosso trabalho. E depois veio a avaliação final do programa. Como sabem, eu estou a fazer aqui uma síntese muito grande, porque senão é impensável, não é? Mas pronto, a avaliação, voltámos a chamar a comunidade, fizemos uma reunião com a comunidade toda, tivemos as nossas reuniões internas e tivemos, e por acaso aqui esta ordem está trocada, não é? Porque nós primeiro fizemos uma avaliação com as mulheres, depois é que fizemos, no final de tudo, é que fizemos a reunião com a comunidade. E, portanto, voltámos a fazer as reuniões, uma reunião com as mulheres do programa, fizemos novas entrevistas e, portanto, foi o remate do programa. E eu agora vou-lhes mostrar aqui eu gostava que o professor Ricardo Salomão não olhasse para isto, todo vamos já começar a analisar isto do ponto de vista científico e eu vou já ficar aqui. Não vou nada, não vou nada. Pronto. Eu fiz aqui uns quadros muito simples, mas que eu acho que explicam bem o que é o programa. O ano letivo em... Tens de comprar uma televisão maior. O ano letivo em... Já não consigo. Aqui há quatro pontos que foram muito compensadores e que eu acho que demonstram aqui alguns, todas elas. Não tivemos uma que de repente se desmotivasse, quisesse desistir, não. A alegria delas para vir para o programa foi em todas as comunidades, foi plena. Aqui no ponto 8, uma coisa que também nos surpreendeu e que eu também acho que era o incentivarem as outras quando viam que alguma vacilava e que não conseguia fazer as coisas, e o apoio que elas davam umas às outras foi qualquer coisa de extraordinário. E depois, o 100% de todas finalizarem tanto a capacitação como a formação. Portanto, fora as outras coisas, não é? O espírito de equipe, tal. A Matola, foi como já vos disse, são pessoas já diferentes, até a escolha das mulheres foi uma coisa muito difícil. As mulheres faziam resistência, mas porque estavam pressionadas pelos maridos. Houve ali algumas histórias engraçadas depois de se falar. Mas pronto, estes foram os impactos que houve diretamente nas mulheres. E depois tenho aqui 2 quadros que nos mostram já aqui com percentagens algumas coisas mais concretas. E que uma das perguntas que nós fazíamos quando as entrevistámos era se elas eram alfabetizadas. Nenhuma destas 60 mulheres sabia ler nem escrever. Ok? Nenhuma. Portanto, eu não trouxe para aqui, porque eu já sabia que ia ser muito numeroso, mas eu tenho depois, nós criámos uns manuaizinhos para elas, só de imagens. E portanto, elas aprenderam tudo só por imagens. Portanto, todas elas queriam ser alfabetizadas. Todas elas estavam felizes, mas genuinamente felizes por ter feito parte deste programa. Depois temos aqui estas avaliações em 2014, não é? Que foi quando começou o programa, com o rendimento passou a ser igual ao do marido, passou a ser superior ao do marido. As mulheres que continuaram a ensinar as outras em 2014, depois já de aprenderem, não é? As mulheres que criaram o próprio negócio em 2014 e as mulheres que conseguiram vender os seus produtos, mesmo sem criar o próprio negócio. Por exemplo, nós tivemos mulheres em Vila de Cobos que, embora não criassem um negócio, mas o que é que elas fizeram? Fizeram as suas compotas, tinham dentro dos tachos, nem tiravam dos tachos,
compravam pão, partiam às fatias e foram-se pôr à porta de uma fábrica e os homens na sua paragem às 11 da manhã ou alguma coisa, iam lá e compravam a fatia de pão com a jam, como eles dizem, e estavam felizes a comer uma coisa que eles não comiam e elas fizeram uma data de dinheiro. Pronto, porque era uma coisa, outros puseram-se à porta das escolas. Depois eu acabei por fazer, paralelamente, não integrado no programa, mas como eu tinha alguns conhecimentos com algumas unidades hoteleiras, fui-lhes dizer, por favor, comprem as compotas em vez de vir da África do Sul, comprem as compotas a estas senhoras que estão a fazer isso. E consegui, na Zambésia consegui, em Maputo não consegui nada, mas na Zambésia consegui, e em Vila de Couros consegui, numa coisinha pequena, não com tanto efeito, mas na Zambésia, a sério, um resort grande que passou a comprar as compotas delas. Estamos a falar que faixa etária delas? Estamos a falar desde os 20 e tal até aos 40 e tal. 40 e tal é... Terceira idade. Não, eles não acreditam que eu tenho esta idade. Pois. Eles não acreditam que eu tenho esta idade. Primeiro porque eu visto-me, vou para a praia, quando vou lá dar mergulhos, não é? Quando não estou a trabalhar, eu ando sempre com as capeleiras atadas, porque é uma coisa de respeito, não é? Mas quando não estou a trabalhar, ponho uns calções, ando. Portanto, eles não acreditam que eu tenho esta idade, porque uma mulher com 59 anos é uma velha mesmo. Portanto, eles começam, claro. eles são mulheres muito cedo, não é? Exato, e porque a esperança de vida também. A esperança de vida é mais. Qual é a esperança de vida? 40 e tal? Já é mais. 50, Já está nos 50. bastantes, pronto, já é mais. Mas, quer dizer, é uma... Vamos lá ver. Um homem negro em Washington tem uma esperança média de vida de 48 anos. É. Sim, mas isso tem a ver com outros fatores, não tem só a ver com o fator de saúde, não é? Pois não. Tem a ver com a criminalidade também. Não, tem Portanto, o fator económico. O cálculo da esperança média de vida tem a ver também com o risco associado ao sítio onde se vive, não é? Mas aquele valor ali das mulheres que criaram o seu próprio negócio, aqueles números ali são interessantes. Apesar de Maputo estar um bocado renitente a aderir ao programa, não é? Mas isso é compreensível porque... E depois já vou dar-vos aqui um dado que também justifica aqui algumas coisas. E depois o segundo quadro já se foca... O segundo quadro já se foca em 2015. E que já comparamos aqui as mulheres que criaram o rendimento para pagar algumas despesas escolares dos filhos em 2014 e depois temos abaixo o mesmo indicador, mas em 2015. As mulheres que criaram o rendimento para pagar as despesas escolares dos filhos todas em 2014 e temos o mesmo em 2015. As mulheres formadas pelas iniciais ao fim de um ano, ou seja... Isso é a multiplicação, não é? É, exatamente. E depois, as mulheres que passaram a ter um papel mais preponderante na comunidade, que é curto. O que é que... Claro que este programa Isso é visto em termos económicos, esta última linha? Tinha maior capacidade económica que o marido? Não só. Não destacavam? Não, preponderante do ponto de vista, obviamente que também, não era, mas do ponto de vista de... Estatuto. Reconhecimento. De reconhecimento. Pronto. O facto de terem participado deste programa deu-lhes um estatuto diferente. Mas, apesar da sociedade, enquanto lá estamos. Apesar da sociedade ser matriarcal e... Certo, mas é matriarcal para irem buscar água, buscar a lenha, trabalhar. dar o filho às costas, cozinharem, irem à lachamba, Para a produção, mas isso é em África. Claro. Em África é isso. Mas depois... Depois está lá o homem. Exato. Garrafa Depois em o homem... punho. certo. E
de garrafa e garrafa sombra. Mas porquê é que há de ser diferente? Exatamente. Porquê é que há de ser Mas diferente? porquê é que há de ser diferente? É que as pessoas devem começar a perguntar sobre isso. Porque aquilo é África, aquilo não é Europa. Não, eu não digo que seja diferente. E o Alasca não é África. Não. E a Tailândia não é África. E a América Latina não é Europa. Sim, sim. Portanto, as pessoas, esta mania, desculpa, doutora, mas esta mania que nós temos de olhar para o mundo. Não, nesse aspecto não tens razão nenhuma. Está bem, mas Tu tens razão deixas-me em acabar. termos gerais, mas a mulher, seja lá onde for, tem direito. Está bem, deixas-me acabar. É que Olha, eu deixo-te acabar, mas é uma vez sem exemplo. eu não estou a dizer que a mulher não tem direitos. A mulher tem os direitos todos. Quer dizer, agora, todos. Agora, eu acho é que esta visão que nós... Esta mania, eu até vou ser provocador. Esta mania neocolonialista que nós temos de olhar para o mundo com os olhos de quem está no bem bom é uma coisa que a mim me chateia profundamente. Mas é que eu acho que tem. Não me ouviu dizer que eu era contra esse sistema. Não, mas eu não. O que eu acho, eu não estou aqui a discutir se eles devem mudar esse modelo. É o que está instituído. O que eu acho é que os homens não têm o direito de ter um procedimento dentro da comunidade que traga pobreza aos filhos, que não os permita estudar, que passem fome. Não têm esse direito. São os direitos humanos. Estão acima, sei, isso eu. Os direitos humanos estão acima de qualquer cultura. A gente pode discutir isso, mas os direitos humanos fomos nós que os fizemos. Certo? Porque não há direito que um pai tenha dinheiro e que o gaste em bebida e que o filho passe fome. Eles viveram 1000 anos assim. Mas viveram mal. Ao nosso olhar. Não é olhar, é olhar do bom senso. É olhar do bom senso. Se olhar do bom senso, isso aí é uma coisa. Se me tiver a dizer, ok, que as mulheres têm os trabalhos todos pesados, podemos discutir isso é outra coisa. Estou a dizer agora, isto, eu por isso agora isso comecei por ser. Por isso é que eu ia dizer que ia ser provocador. Porque na realidade, obviamente, não estou aqui a fazer o papel de advogado. E quem me conhece aqui sabe bem que eu não partilho muito desse. Mas o que é um facto é que nós temos essa mania. Temos eu não tenho nem de perto. Não tenho nem de perto nem de longe. Não tenho nem de perto nem de longe o conhecimento que a doutora tem. Mas também andei por África há muito tempo. Não é? E por muitas Áfricas, não é? Por muitas Áfricas. E eu sinceramente por isso é que há bocado disse ao Ricardo, se podíamos começar a falar, porque eu tenho uma má impressão, mas muito má impressão. Tu disseste que era para a gente não interferir, que era para não estragar o... Não, mas muito, mas é que eu se eu não digo isto agora, depois já não digo. Diga. Eu tenho mesmo muito má impressão das ONGs. Certo. De todas. Mas tem... Não, é que sem exceção. Não, mas há uma exceção, que é estímulo. Pois, não sei. Mas todas, sinceramente. Olha. Porque todas as ações que eu vi de ONGs, e não só em África, e foram muitas, e algumas delas multimilionárias, foram coisas verdadeiramente assassinas. Completamente assassinas. E sem terem minimamente em conta a vontade de vida e o futuro das populações. Portanto, por isso é que eu estava a ver aqui com imenso interesse. Acho que é um trabalho interessantíssimo, mas não deixa de ser um trabalho de laboratório. Isto é um trabalho de laboratório. Nós criamos um vidro, não é? Uma proveta. Temos lá por dentro as nossas cobaias e depois aquecemos, abanamos e vamos ver qual é o resultado da experiência. E isso chateia-me. Pode ser uma coisa muito boa no futuro. Repare, se conseguimos tirar daí, se desse a população morrerem menos 30 ou 40% de crianças, aquelas que morrem diariamente. Se dessas crianças, 2 ou 3 vierem a ser alguém socialmente na vida, criarem os seus... Isso é muito bom, já foi
Uma lança em África. É uma lança em África. Mas o processo em si, para lá chegarmos, a mim chateia. Não deixa de ser uma experiência, não deixa de ser um laboratório. É um processo. Acho que nós temos que dizer às coisas assim, revoltem-se. Tirem esses políticos todos corruptos que vocês têm aí. Repara. Por aí não. Não, por aí sim. Por aí não Olha, chegas lá. por aí sim, sabes porquê? A maior porquê? parte destas Sabes porquê? Eu vou dizer, nunca ouviram falar eu vou aqui dizer, política. não, mas eu vou dizer isto. Sabes porquê? Isto é a visão, é a visão eurocentrista. Sabes É a visão porquê? eurocentrista. Sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Porque a semana passada, num país em que a comunidade europeia anda a dar milhões, não te vais embora, porra. Ouve. Agora ouve. Andam a dar milhões à Angola. A semana passada, o Nandó gastou alguns 10 milhões com o casamento da filha em Luanda. E isto as ONGs têm. As ONGs têm a obrigação de denunciar isto. As ONGs têm a obrigação de denunciar isto. Dos poderes de África, ela andou, procurou infiltrar-se um bocado no interior. Ainda bem que há pessoas como ela para fazer este trabalho. Os meus queridos amigos dão-me licença. Não. Eu dou. Epá, vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que as comunidades precisam de ajuda. Isto não é uma coisa de agora, é uma coisa de há muitos anos, e não são as comunidades de africanos, todas as comunidades precisam de ajuda. Aliás, a própria comunidade da Costa da Caparica precisava de ajuda aqui há uns anos e a gente deu um passo à frente para ajudar. Como é que se ajuda uma comunidade? E realmente o que o Freitas diz é um facto. E a Teresa Maia, como é uma senhora, não vai falar das colegas e daquilo que vê, mas quando nós estamos entre amigos a falar, nós falamos dessas coisas, não é? E isso é um assunto altamente criticado. E a crítica do neocolonialismo é uma coisa arrasadora em todos os níveis a todos os níveis de intervenção, nomeadamente no meio de língua, de política linguística. Estão sempre a acusar de neocolonialista. E ainda bem, porque é preciso ter cuidado. Agora, o que nós estamos aqui a ver é uma ação muito definida, muito claramente definida. A intervenção é muito claramente definida e é cuidadosa, não só para não extravasar a sua... para não inocular aquela comunidade de outras coisas, que não aquelas que se interessam, mas também muito preocupada na sustentabilidade, ou seja, em introduzir um item naquela comunidade que vai gerar uma mudança prevista, mas com a saída da intervenção, aquela dinâmica continua, se aquela comunidade achar bem, e acha. Porque realmente é um problema, tem-se visto muitas vezes isso, mas não é este caso, e nós temos de ser capazes, até porque andamos todos à procura desta chave que é fundamental. Como é que nós podemos intervir numa comunidade, e aí eu não concordo contigo, o problema não é da desigualdade, mas é o problema da sobrecarga na mulher, é uma coisa que temos de intervir, temos de fazer qualquer coisa. E portanto, e vocês reparem, não é por acaso, e isto não é uma coisa africana, porque o microcrédito é na Índia e continua a ser a mesma premissa. Investe-se na mulher. Porque é a mulher que garante que aquele investimento vai parar à família, não vai parar à taberna. É quem gera trabalho. Pronto. Pronto. Portanto, nós também temos que ter consciência de que o que estamos a ver aqui é uma coisa diferente da tia Joné, não é? É evidente que sim. Deixa-me contar. Podes, claro que sim. Deixa-me contar só uma conversa, não é? Claro. Deixa-me contar. Eu vou-lhe dar razão em duas coisas só. Já não é mal. Vai lá. É pá, ver a Teresa Maia dar em duas coisas ao mesmo tempo. Uma é que as ONGs, elas próprias, trabalharam para a sua própria descredibilização. Ponto final. Não digo mais. Das relações, eticamente, não vou falar sobre isso. Evidente. Segundo, o trabalho que eu faço em África, eu faço em Portugal. Eu consegui criar um protocolo com o Luís Simões, em que eles não cobram nada, eu passo-lhes no fim do mês o
uma declaração quantificada dos transportes que ele faz, e eu neste momento apoio 120 famílias de norte a sul do país em alimentos, roupas e bens de higiene. Não compro nada, tenho uma cadeia de recolha junto de várias instituições e famílias e todos os dias saem caixas para 120 famílias do nosso país. Estamos a falar de comida. E estamos a falar Comida, roupa e bens de higiene. E estamos a falar de Portugal. Logo, Estamos a falar não de se Portugal. nota Portanto, isto não é qualquer dizer conotação vamos para a África colonialista. trabalhar com os pobrezinhos da África ou mudar as realidades africanas. É a Não mesma é coisa. isso que estamos a falar. Ok? Pronto. Só para lhes explicar que o nosso objetivo, quando vamos trabalhar com comunidades, eu vou-lhes explicar uma coisa. Na Zambésia, este trabalho foi feito numa ilha, que é a ilha do Idugo, que tem, a sua população não chega a 100 pessoas. Nós, para lá chegar, além de andarmos não sei quantos quilómetros, metemos numa canoa que foi remada por dois rapazes durante 45 minutos. Isso é muito perto de Climane, não é? É, exatamente. Pronto. Portanto, fomos a Climane, de Climane fomos a Zalala, e de Zalala saímos numa canoa para lá, na Ilha do Idugo. E fizemos este trabalho na Ilha do Idugo, que é tão pobre ou tão pouco. Para já tivemos uma coisa giríssima, que foi, começámos a trabalhar com as mulheres, e passado um bocado eu comecei a sentir ali um mal-estar, eu não percebia bem o que era, e tal, e como eu não sou pessoa de ficar encolhida, e começava a ouvir a falar na língua deles, e eu disse assim: oh, meus senhores, vão lá, assim, falem lá português, que é para eu perceber o que é que está aqui a passar. E aparece-me o senhor Tomás, um homem alto de porte, assim, muito... com muita classe mesmo. E diz-me assim: oh, professora, desculpe, mas nós temos que dizer aqui uma coisa, quer dizer, os homens estão a ser discriminados. Oh, senhor Tomás, mas diga lá porquê? Porque nós também queremos aprender a fazer isto. E eu disse: sim, senhor, o senhor tem um fogo? Tenho. E tem uma panela? Tenho. E tem uma colher de pão? Tenho. Vamos buscar. E então eu disse: olha, estas senhoras estão porque nós estamos a fazer um programa especial com elas. Mas vamos pôr aqui ao lado, chame todos os seus amigos, todos os seus colegas que queiram ouvir. Devo dizer que o senhor Tomás foi o melhor cozinheiro daquela. Juro. O senhor Tomás foi impecável. Impecável. Pronto. Isto para vos dizer que aquela comunidade era tão pobre que no fim passaram-se duas histórias que eu nunca mais na vida me vou esquecer. Quando acabámos, eles quiseram-nos dar o almoço. E o que é que eu vi no almoço? Dizer: mas porquê esta gente nos vai dar o almoço que eles não têm que comer? Comecei a vê-los todos a chegar com uma mão cheia de arroz. Foram depositar num sítio que era o nosso almoço. Era um tacho de arroz, mas que cada um foi buscar à sua casa. Uma mochila. Eu levava numa mochila, umas maçãs, umas águas, isso. Tinha uma mulher ao meu lado, dei-lhe uma maçã. E ela sentou-se assim atrás de mim e partilhou a maçã com outra menina. E eu, passado um bocado, disse assim: amiga, dá lá a tua maçã às mulheres que estavam a intervir. E ela guardou a maçã, ficou com a maçã na mão. E nós viemos, acabou aquilo tudo, nós ainda tínhamos que andar para aí um quarto de hora até chegar à canoa, e a miúda sempre com a maçã na mão, até que eu disse assim: olha, não comes a maçã. Não, eu vou levar a minha mãe para os meus irmãos. É claro. Isto são lições de vida. O sentimento de partilha é imenso. Não, de responsabilidade com os irmãos. Ela tinha fome, podia chegar ali e comer, mas é uma menina de 8 anos. Portanto, quando diz que eles têm que se revoltar, nós estamos a falar de pessoas que estão no fundo do mundo, não sabem ler e escrever, não sabem contra quem, contra quê, como. Eles querem que os ensinem, que lhes deem aquela, isto foi lá, fritámos banana com eles. Claro que depois, a primeira vez que fizemos isto, eu disse assim: eu ponho os primeiros ingredientes e depois o que vier disso já é o primeiro depósito para vocês poderem investir. Claro que o primeiro foi logo para eles comerem jogo, foi uma coisa. Mas isto para vos dizer que isto foi lá e... Apesar que esta região, isso é importante, talvez a doutora saberá isso melhor do que ninguém, mas esta região, Moçambique de facto é muito pobre, quer dizer,
estupidamente mais pobre ainda. Mas mesmo assim não tem problemas limites de fome. Fome, como nós encontramos, por exemplo, ao nível do Sahel, como nós encontramos cá mais para cima. Porque aí, de facto, a desertificação rebentou com a capacidade das pessoas sobreviverem pelo mais básico. Porque, tanto em Moçambique como em Angola, e mesmo ali, por exemplo, se há caso mais evidente a precisar é o Zimbábue. Não é? E de facto, mesmo no Zimbábue, não é? Em que as pessoas deixaram de ter tudo, não é? As pessoas ainda se conseguiam alimentar porque as áreas não estavam desertificadas. Mas quando se anda 200 km para cima, ou 200, 300 km para cima, já estamos na aridez total. Eu não sei se é a parte. Depois a malta já não. Quer dizer, quando é aridez total, eles já não conseguem. Eu não sei se fizeram alguma investigação, mas é assim. As pessoas em Moçambique vivem lá há milhares de anos, não sei há quantos. E tinham um modo de subsistência que eventualmente foi destruído. Põe-me a questão. Eu já estive em Moçambique, já estive até em Maputo e em a segunda parte. Inhambane e depois fui ao Bazaruto. Não é não, Bazaruto, não, fui a. Não é ainda de Moçambique? Não, é uma península. À Barra, ao Tofo. Tofo. Aquilo é ótimo, com umidade e não sei o quê, mas. E passei lá uma passagem. O que eu acho é que é assim. Como é que acontece? Existe uma situação atualmente de fome em Moçambique que é um bocado, como é que é dizer, inconsequente com uma forma de vida que existia anteriormente. É claro. É verdade. Não é? É que eles tinham, sei lá, quando falamos na África do Sul, eles têm a própria vegetação, a própria natureza tem muita produção, disponibiliza muito. Isto o trabalho assalariado é quase dispensável, não é? Quando foram para lá os ingleses, os portugueses, os holandeses, não sei o quê, puseram a malta a trabalhar quando a malta precisava de ir buscar a banana à árvore. E chegava-lhes, dava-lhes, não é? Não sei, eu acho que sim. Eram sociedades quando os portugueses lá passaram, não é? Eram sociedades relativamente. Sim. Mas é que tinham algum comércio com hoje a parte norte. tens grandes extensões da África que estão completamente a minha questão é essa. arrasadas, não tem nada. Qual foi a razão? E qual é a razão para essa. É perda de capacidades, de desconhecimento? São várias, sim, claro. A desflorestação. Aquela gente deixou de ter carvão. Deixou de ter carvão porque não tem energia. Claro. Portanto, aquilo está. Os chineses entraram e levaram tudo. Olha, mata de Caminda, por exemplo. Depois é a parte. As fábricas que processavam montes de alimentos estão abandonadas. Não há. Porque, como nós estivemos a falar, existe uma corrupção tão grande a nível do governo que os presidentes, já era com o Gabuzi e agora com este, chegam a um negócio que está a dar lucro e dizem assim: oh meu amigo, então olha, nós somos sócios e o que é 30%? Ou o que é 50%? Isto é verídico. Sim. Portanto, quem é que vai investir em Moçambique? Eu tenho um exemplo, se me permite, eu tenho um exemplo que é que há muitos anos, quando houve aquela grande fome em Moçambique, aqui nos anos 90, por aí, não é? Eu tinha alguma capacidade de produzir frangos industrializados, e fui falar no caso era a embaixatriz naquela época, Moçambique,
fui falar com ela e fui-lhe apresentar um projeto em que eu tinha-lhe dito a ela assim, olha, a única coisa que eu quero fazer, eu estava tão chocado com aquela fome, com aquela desgraça toda que estava em Moçambique, eu estive em Moçambique noutros tempos, e queria ajudar, era aquilo que eu queria fazer. Cheguei lá à Baixa 13 e disse, olha, eu quero, proponho-me a produzir não sei quantos 1000 frangos por semana aqui para a região de Maputo. Pronto, eu não podia abranger o país, tinha que começar por um lado qualquer. A única coisa que eu disse a ela, sabia de instalações que tinham sido abandonadas. Eu preciso pegar umas instalações dessas, não quero um centavo para mim, a não ser o suficiente para a minha subsistência e para a produção, não é? Não quero mais nada. A senhora voltou-se para mim e aquilo estava numa situação terrível naqueles anos. E a senhora volta-se para mim e diz-me assim, a senhora, isso é uma boa ideia e tal, mas o senhor tem que ter um sócio. Um sócio moçambicano. Eu não tinha sócio nenhum moçambicano. Eu disse, eu não vou aqui para ganhar dinheiro. Isto aqui estava quase como se fosse uma ONG. Eu estou aqui para ajudar em qualquer coisa aqui no país e não estou aqui para ganhar dinheiro. Mas isso é subverter o sistema, claro. Mas quer dizer, mas não, isto é dos fatores que estavas a perguntar, quais são os fatores que não, és tu que perguntaste, os fatores que motivam as coisas, que são estes. A desertificação. É tudo, quer dizer, eu ando a fazer um trabalho, agora, um ensaio assim, meio maluco, sobre os pigmeus, da região centro-africana. E eu não estou muito preocupado com os tempos modernos. Eu estou a tentar descobrir o máximo possível para trás da colonização. É difícil. Mas de qualquer maneira vou tentando tirar daqui umas coisas daqui, outras dali para fazer isso. E o que eu descobri, e isto tudo em relação àquilo que o Costa estava aqui a dizer, que é uma sociedade em que nem é matriarcal nem é patriarcal. Eu estou a falar daqueles povos todos, desde o Atlântico até ao Índico, naquela floresta toda. Aqueles nem é uma sociedade matriarcal nem patriarcal, são uma sociedade sem género, né? A igualdade é perfeita, é total entre aquela gente. Os filhos são criados como se fossem a maior dádiva que Deus pôs ao mundo. Os pigmeus são considerados pelos antropólogos que têm andado a estudar como os melhores pais do mundo. Porque a dedicação é total. Quer dizer, isto está tudo em função das... A partilha é absolutamente fundamental. Se calhar é isso também que faz a diferença. Eu tenho uma ideia. Não, eu tenho uma ideia. Não, mas espera lá. Olha o que eu me fui lembrar. E se a gente deixasse a nossa... Exatamente, acabar... Não, só... Exatamente. Lembrei-me agora. Era uma boa ideia. Não era? Era tão giro. Uma vez sem exemplo, a ver se... Não, mas só para mim... É curto, pá. Acabando o trabalho, acho que foi... houve nas 60 mulheres, dessas 60 mulheres e das crianças, houve cerca de 74 crianças que passaram a poder ir à escola, porque assim, eles têm que ter bata para poder ir à escola. Se não tiverem, não podem ir à escola. Moçambique é assim. É. E eles, deste grupo de mulheres, houve 74 crianças que puderam ir à escola. Tem mania que são filhos, estás a ver? 74 crianças. Só isto já valeu a pena. O programa dentro da Aproveita. Faz parte. Claro. 70 crianças tiveram acesso à educação. E a educação é o pilar das comunidades. Claro. Pronto, e do futuro e das novas gerações. Agora, teve outros fatores que foram muito bons e que desenvolveram, e as mulheres criaram competências, continuam a fazer isto. Nós visitamos-las, não precisaria de houve aqui 2 constrangimentos na altura em que foi, que 2014 foram as eleições,
e parou o país, porque quando são eleições para o país, e depois de 2015 foram os conflitos armados e foi quando o país ficou... Sim. E, portanto, nós tivemos muita dificuldade em passar... Sobretudo aquela zona lá de cima. Exatamente, É a tivemos zona de muita influência dificuldade e, portanto, obviamente que este programa precisava de ter uma continuidade. O propósito não era esse. Continuamos a fazer outros trabalhos com muitas comunidades. Poderia ficar aqui o resto da semana a contar-vos, mas acho que se iam embora. De qualquer maneira, só para rematar, e teria gosto, se tiverem paciência, para ver um pequeno vídeo que nós fizemos agora, quando foi esta calamidade. Nós não estávamos a trabalhar na Beira. Quando foi esta calamidade da Beira, em 15 dias pusemos uma equipa de 8 homens de Aveiro, técnicos de emergência pré-hospitalar e bombeiros, que se disponibilizaram, que eu conhecia das minhas atividades do meu hobby do mergulho, e que se disponibilizaram para ir. Estiveram lá a fazer resgate de pessoas e bens durante 2 semanas, voltaram. Em junho passado, estive lá eu, mais 8 pessoas, conseguimos lá pôr um contentor de alimentos de uma campanha e de sabão e de bens de higiene, conseguimos e tivemos a distribuir só em orfanatos e centros de saúde e hospitais, e vamos partir agora dia 29 novamente, já temos lá outro contentor que já chegou, isto tudo sem um custo. Isso é financiado por... Isto é financiado pelas pessoas que já não podem ouvir. Como? Isto é financiado pelas pessoas que já não podem ouvir. Ou seja, por exemplo, quem nos pôs lá agora este contentor foi o Grupo Pestana. Sim, claro. Pronto. São tudo, ou empresas, ou pessoas, as campanhas dos alimentos, tudo, são campanhas que eu lanço e que são pessoas... Sim, é mecenato, basicamente. É mecenato. E são muitas pessoas privadas. Yes. Todos os alimentos não foi dado por nenhuma empresa. E solidariedade. Solidariedade, certo? E, eu gostava só de mostrar este vídeo, que foram imagens que nós recolhemos da Beira. Foi em março, o ciclone. E isto que nós filmámos foi em junho, só para perceberem como é que está a Beira. Tivemos um episódio que foi, chegámos lá, houve uma jornalista da RTP África que soube que nós estávamos lá, telefonou-me, e disse-me, há uma família, há um casal que tem 5 filhas e está a dormir ao relento, dentro de uma casa que está meio destruída, e está a dormir ao relento, e nós precisávamos, faça-me um favor, ela vivia no Porto, vá visitá-los, só para eu perceber como é que eles estão. E nós fomos lá, realmente aquilo era uma coisa, vão ver as imagens, e nós juntámos entre nós, cada um de nós pôs 200 euros, fomos comprar os materiais, e em 5 dias construímos uma casa de tijolo, de blocos de cimento, uma chave, e fizemos a família com ver aqui. Isto é a mobilização das pessoas, é o trabalho que se está a fazer, e nem tudo é proveitos. É a mobilização das pessoas para ajudar a que as pessoas pelo menos tenham uma vida mais digna. Pronto, eu agora, só para vos chatear, vou dizer uma palavrinha. É antes do filme ou depois do filme? Não, depois do filme. É uma palavra. Não. Quando ele diz uma palavra, a palavra é um livro. A palavra é só para chatear aqui o meu esquerdista favorito. A palavra é pós-capitalismo. Então vamos ver o filme. Tu não me consegues chatear. Eu bem tento. Tenho pena de ti. Olha o filme. Ora, isto tem som? Como é que é? Não tem som. Não, aqui do teu computador. Tem. Onde é que está? Está ali à esquerda. À esquerda. Cá em baixo o rato, mais à esquerda. O ratinho, não é o vinho. A outra esquerda. Isso. E ali tem isso. Aí. Ok. E agora ponha no máximo. Não é que é a Cidade da Beira. Até tem som e tudo. Estas são as meninas. Isto é Cidade da Beira. Isto é a Cidade da Beira. Eu conhecia a Cidade da Beira. Não é? Pelo ouvido estiveste lá. Olha para esta desgraça. Olha o que tu fizeste. Foste tu com a tua fobia. Não podias lá. Isto é a Cidade da Beira. Mas não é os arredores. Isto é a Cidade da Beira. Mas a Cidade da Beira era bem isto é uma escola. Ficou sem telhado. Isto é o centro da Cidade da Beira. Ficou agora com esta tempestade? Isto, sim. É, o Idai, não é? Esta é uma das meninas da Sinfonia, já vão ver.
já tens um carrão, pá. Não tem nada, pedi emprestado. Ele veio o autocolante. Já me vou explicar. Isto são os projetos que nós já temos financiados para 2015. Para 2013. Uma fotografia parecida com esta, da Guiné. Parece mais, não é? Este filme é feito por um filho, em voluntariado. Moçambique. Obrigaste-o Claro. a ser voluntário. Ele é grande voluntário. E o combustível? Para as viaturas? Na PPE. Demos uma credencial. Era preciso. Demos uma credencial, abastecemos. E eles ficavam para certo. Davam a ordem, nós assinávamos. Ainda há pouco tivemos eu tive a ver na televisão Uma coisa assim, uma coisa muito semelhante a esta. Hora de jantar. Só que as escolas eram de pastas árvores. Era de pastas aves também. E depois todos no chão, mesmo dentro da escola. É. Tinham mesas. Nem cadeiras. É engraçado. Não sei se vocês se lembram do testemunho do muito giro. O Pedro. E o teu logo é muito giro, creio. Muito quê? É muito bonito. Isto é para dizer que eu consegui um financiamento de 200 mil euros para levar a 8 escolas à água potável, construir casas de banho e construir uma sala de formação aberta à comunidade. Tu não queres ser presidente de uma associação na Costa do É assim que o que cá temos não é Não. grande coisa. Exatamente. Não traz a não dá nada a ninguém, pá. Mas é tudo direto, este financiamento é tudo direto para isto. Não é para pagar passagens, não é para pagar ordenados, não é para comprar material, não é para levar instalações, não. É para construir, como estavam ali, são 13.500 pessoas que vão beneficiar deste projeto. Fantástico, pá. E os governos? Obrigadíssimo. É um testemunho extraordinário. Faz-se um polo de cintura, vinho, ri-se, depois faz como quer, depois leva a comunidade. Mas não é a fonte. Não é a fonte. Não. Quem financiou isto foi o Rotary Foundation dos Estados Unidos. Ah, é? Eu acho isto uma. Nem tudo é mau. Nos Estados Unidos. Eu acho isto uma. Não digas isso que aquilo que vai. Está tudo mal. Nem tudo é mau. Olha, eu não sei se foi as vossas expectativas eram estas. Eram, sim, senhor. Obrigadíssimo. Excelente. Todos É a prova. Posso oferecer mais uma garrafinha? A prova dos amendoins não são. agradeço. E ali uma lagarta que não tem envenenados. E se ela come, é porque não faz na mão. Exatamente. Podem comer à vontade. Epá, e tem muita proteína. Eu estou a ver. Tem muita É proteína. sinal que eles estão bons. Dá muita proteína. Eu agora estou pronto. O que é que se passa? Esta Há aí uma lagarta dos amendoins, é sinal que estão bons. Tá bom. Porquê isso? Há tantas. Em termos de eficácia, não era melhor. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Ponto. É a nossa figura jurídica. Uma ONG, uma organização não governamental, nós somos a ONGD para o desenvolvimento, depois há para o ambiente. Nós somos uma ONGD, ou seja, o que é que nos dá? Dá-nos aqui algum estatuto, somos reconhecidas, 2 em 2 anos temos que pedir a renovação, porque dá-nos o estatuto de utilidade pública, portanto, dá-nos aqui uma série de algumas coisas. coisas. Certo. Como é que é esse processo de certificação? O que eu digo é porque tantas, porque dá a ideia que em termos Dá um jeito do caraças. Olha, eu vou-te explicar. Há 5 anos havia inscritas no nosso Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, o IPAD, havia 200 organizações reconhecidas como ONGs e apenas 20 estavam a fazer projetos. Pois é isso que. António, eu vou-te só dizer, a tua pergunta, eu vou-te só responder de uma maneira e tu percebes logo. Tu sabes qual é o setor de negócio, por exemplo, no setor automóvel, estou a falar no setor auto, não é? Global. Não estou a falar em Portugal, estou a falar em termos globais, no mundo. Nas marcas todas, nos makers todos que existem, desde a Toyota, que é a maior, até a Ford, não sei o quê, a GM, não sei o quê. Todos. Sabes qual é o segundo
O segundo chifre da fera no negócio de automóvel, tirando, obviamente, o automóvel que nós compramos, que o público compra. A seguir à venda e compra de automóvel do grande público, o segundo patamar de negócio é as ONGs de uma forma global, portanto, é as vendas, as compras e as vendas da ONU e de todas as organizações ligadas de alguma maneira às Nações Unidas. Portanto, disputam as Toyotas e as Nissans e as Fords e não sei o quê, mas disputam a sério. Quando eu digo disputam não é brincar, é a sério. Vale tudo. Esses negócios, porque é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. Repara bem que os gajos, até os gajos do ISIS, até os terroristas, fazem publicidade à Toyota. Sim, mas isso tem a ver com o petróleo. Isso tem a ver com o petróleo. Isso é outra questão. E eles aparecem lá. Eu vou ali de cima alimentar os meus pá, vocês dois são... Portanto, eu às vezes até tenho pena, do Guterres. Isolado. Em 2009, mais ou menos. Estive na ilha de Maputo, depois estive para a ilha da Inhaca. Estive na ilha da Inhaca há 6 dias e gostei muito daquilo. É muito bonito, Quem é que não gosta? São todas aquelas... Quem é que não gosta? Na ilha da Inhaca era areia, mas pronto. Teve lá instalado onde? Estava na coisa do... Pousada da Juventude. Como é que chama aquele? O hotel? O hotel do Pestana. Eu já lá fiquei, foi na casa da faculdade de Eduardo Modelano, debaixo de uma... Também estive na Guiné. Fui lá numa missão científica de insetos, para que as viagens depois damos apoio. Já é 1983. Mas nós, quando saímos daqui, eu, a minha mulher anterior a esta, e um biólogo da Faculdade de Ciências. Os três pagámos os bilhetes de avião. Pois lá tínhamos tudo lá montado. Mas íamos daqui com saquinhos de dormir preparados para fosse para onde fosse. Lá estávamos aquelas 3 semanas, vamos no gerador, montámos a luz à noite e estivemos lá, pronto, depois acabámos por ficar um sítio bom. Nós pegamos a Guiné toda, praticamente toda. Biragosa é uma coisa... A África é terrível. Havia muita miséria já. A África é terrível. É o que ele disse, há bocado estava a dizer, numa coisa, na Bissau, havia lojas que tinham trenós oferecidos por suecos para vender lá. Ofereceram à Guiné, trenós, não sei o que é. E há 9 meses que Maputo não tinha luz. Maputo, eu estou a provocar. Não tinha luz há 9 meses. Mas sabes que muitas dessas coisas foram utilizadas como piadas de mau gosto para menorizar, para, de certa maneira, menorizar as populações dos africanos. Porque, quer queiramos, quer não, há uma tendência, há uma estratégia, houve uma estratégia durante muitos anos, e continua a haver ainda, para menorizar aquelas pessoas. Quer dizer, a tendência que nós temos é olhar para os africanos como uns desgraçados que não sabem governar eles próprios. E sabem, sempre souberam, durante 50 mil anos, este homem, até porque a vida nasceu ali, não é? O Homo sapiens, não é? É ali que aparece. Sim, portanto, as pessoas durante 50, 60 mil anos sempre souberam expandir para o resto, para todo lado. O problema é que continuamos a olhar para aquelas populações e para aquela gente como sendo alguém que não se sabe gerir a si mesmo. E de facto, quer dizer, e aos nossos olhos, e à nossa forma de viver, e isso até pode ser estranho. Tem algum sentido, mas na realidade não. Quer dizer, as pessoas, muitas daquelas pessoas vivem a vida que querem viver. Vivem a vida. Quando há bocado a doutora disse assim, mas não, os direitos humanos. Os direitos humanos fomos nós que os criámos. Ainda bem que os criámos. Ainda bem que há o direito, que há uma coisa que diz que os direitos, que eu não posso
chegar ali ao pé da Arbela e dar-lhe 2 tiros. Isto é um serviço, isto é uma prova Já viste? de que nós estamos, A simpatia dele? de que nós estamos num patamar civilizacional excelente. Eu não posso levantar daqui, chegar ali ao pé dela e dar-lhe 2 estaladões. Isso é ótimo. É ótimo. Mas tem um lado negro. Que é o lado, há alguém que está a impor alguma coisa. Oh, meu amigo, mas isso é vida. Mas isso lá está, é a lei do mais forte. E é por isso. Ainda bem que essa lei é mais forte. Ainda bem que somos os Ainda nós. bem que essa lei é mais forte. É por isso que os chineses estão a fazer o que estão a fazer em Hong Kong. Agora, Sabe porquê? Porque são os mais fortes. E ninguém diz isso nada. aí, uma Ninguém coisa, diz nada. desculpe, E ninguém diz nada. E desculpe. E ninguém diz nada. Não, há muita gente a dizer. Ricardo, e ninguém Não diz liga, nada. não liga nada. Mas Mas... E ninguém diz Em nada. Moçambique, também conheci, viu no Alentejo, mas no Forte, conheci uma freira que tinha estado de zona açoriana, daquela coisa que chama, como é que chama aquela aldeia lá no norte de São Miguel? Rabo de peixe. Rato de Peixe. Ela era dali. Foi para Fareira, foi aos 19 anos para Moçambique, lá, acho que estava na Beira. E depois foi para Tete, fundou uma maternidade lá e nunca mais houve problemas com miúdos a mexer, nunca mais. Pois, é pé, que Resolveu aquilo tudo. faz uma diferença do caralho. Quando era preciso pegar os miúdos, ia para o Malau, né, por cima, era perto. Aqueles casos mais complicados de partos, ela era enfermeira também, era freira e enfermeira. E diz ela que esteve lá até 20 anos, estava lá em Moçambique. E depois foi lá para o Alentejo, tinha lá uma coisa também de pastoral de saúde. Uma coisa, ela era uma pessoa fantástica. Há gente dessa, pá, há gente dessa incrível. Como teve em Moçambique desse tempo, Acho que estão quando eu fui em vividas Moçambique, inteiras ali vividos naquela aquela vez que zona. fui em Moçambique, no dia que pousámos lá no aeroporto, morreu ela, cara. Diga assim, na terra dela, onde ela viveu a vida toda. Pá, eu em Angola Mas ela era fantástica. conheci um padre Ela, quando coisa, ela conseguiu fazer tudo. que ele já não se sabia, Mas já não sabia que idade é que tinha. Instalou-se lá no mar, tinha aí 80 e tal, malzinha, é. fez a paternidade. Eu não sabia, pá. O gajo tinha mais de 80 anos. Eu conheci em Angola um padre. Que eu estava a dizer ao António, ele já não sabia a idade que tinha, ao certo. O gajo era um homem, pá, mas seguramente era um homem para ter mais de 80 anos. Para ele não deveria ser tão importante Não, houve. assim, não é? E eu Então, já nem sabia quando é que tinha Calma. sido. Já nem sabia quando é que tinha sido Portugal. Obrigada. Até a próxima. O gajo não sabia. Foi para ali. Nada, muito obrigada. E o gajo estava ali metido. Bom, Tchau, Ricardo. adeus, Abel. Tchau, Então, Abel. vamos lá ver. aquele- Esta história do pós-capitalismo é algo que nós vamos trabalhar, tem estado aí. O pós-capitalismo. Mas o que é o pós-capitalismo? Ora bem, isto é um conceito que se está agora, a desenvolver. Vem para aqui ouvir o que É proposto por várias pessoas e ainda não tem uma solidez científica que nos deixe descansados. Mas, na minha opinião, capta uma mudança tectónica que está a operar e que nós não sabemos para onde vai. Mas ele apresenta três fatores que demonstram a existência de um novo sistema que ele denomina de pós-capitalista. Ele é professor na Universidade de Londres, de Economia de E Londres, terceira via. e escreve para o Nem Harvard. perto. Hã? Nem perto. Os ingleses Bom. têm essas coisas. Ele fala de três indicadores. Um tem a ver com o valor da informação, o outro, qual é que é o segundo? Já nem me lembro. E o terceiro é o cooperativismo. E esta é a parte que eu penso que é importante nós refletirmos aqui. Porque nós às vezes olhamos para a árvore e perdemos a visão da floresta, não é? E realmente, a gente olha ali para a nossa conferencista
E não me parece que ela tenha propriamente necessidade de andar a fazer isto para o mundo todo. Não é? O que é que leva uma senhora, não é, a fazer estas coisas? Qual é o apelo? E, para além do apelo, não é? Porque é evidente que há ali uma população com necessidades, mas que sempre lá esteve com necessidades. Sempre lá esteve com necessidades. E não foi o colonialismo que estragou aquilo tudo. O colonialismo estragou. Mas não viviam no paraíso. E chegaram lá os colonos e fizeram não sei o quê. Não é bem assim. Não estou a dizer que os colonos são uns bacanos, não é? Mas pronto. Não era um paraíso. Nem lá, nem cá, nem nada disso. Pronto. Era o que era? Agora, era o que era. Agora, espera lá. O que é que acontece? E eu acho que isto é algo de extraordinária importância. É que está a aparecer, que não estava presente, está a aparecer esta realidade, que até economicamente é muito importante, porque apesar de estímulo não ter dinheiro, não ser o Bill Gates, que enfia bilhões de dólares para descobrir a malária, não é esse o paradigma. Apesar disso, ela movimenta milhares de euros, muitos milhares de euros, centenas de milhares de euros, não sei se chega ao milhão. Não é? Assim como nós aqui, nós também não temos um tostão, mas movimentamos milhões de euros. Não, mas é dezenas de milhares. É dezenas de milhares. Vamos dizer devagarinho. Quer dizer, o que nós estamos a ver é que dentro de um sistema económico que nós chamamos capitalismo, já não é bem, mas enfim, surge esta realidade, que é uma realidade que também é económica, mas que tem como objetivo não o fazer lucro, que era não o proselitismo religioso, que é evidente, está no terreno há centenas de anos, portanto, há de estar, foi uma coisa também que me surpreendeu em Angola, é que para onde quer que eu fosse, se via sempre missões, mas missões assim, descomunais, coisas enormes, não é? No meio da selva, a maior parte delas abandonadas. Infelizmente elas existiram. A maior parte delas abandonadas. Existem. Pronto, eu não sei se é assim tão infelizmente. Mas, portanto, nós estamos aqui a assistir. Ele disse felizmente. Eu ouvi infelizmente. Felizmente. Felizmente. Bom, portanto, há aqui uma realidade, e é a realidade em que ela se inscreve numa determinada... mas que nós nos inscrevemos também. Nós fazemos parte desta dinâmica, que o objetivo não é fazer dinheiro, o objetivo é ajudar, é cooperar com os seres humanos. Para terminar, o trabalho que eu estou a fazer e que ando na Lua é um trabalho de, mais uma vez, ligado àquele grupo de físicos que eu estou a trabalhar sobre a euritmia, mas agora com biologia. E que defende como a euritmia, ou seja, como o princípio da cooperação, é muito mais importante na evolução dos seres vivos, não só do homem, dos seres vivos, do que a competição. Ou seja, nós estamos a falar deste novo sistema, de um novo sistema, não é? Em oposição com aquela visão neoliberal da competição, da concorrência. E estamos a falar disso a nível das moléculas, a nível dos átomos, a nível das espécies, que se prova que os organismos têm mais vantagem em cooperar. Os organismos, as moléculas, as formigas, os burros. Aquela história. Portanto, aquilo que a Teresa nos veio apresentar é realmente uma realidade extraordinária. Fantástica, exatamente. Fantástica, que é a capacidade de saltar para outros mundos e estender essa colaboração, não é? Mas felizmente, desculpa estar a interromper, felizmente existem e estão existindo cada vez uma maior consciência dentro dos povos de pessoas que
que são movidos por um certo altruísmo e por uma certa solidariedade em relação aos outros. Não é porque a pessoa seja melhor ou pior, ela simplesmente acha que é a sua obrigação ajudar, e tu tens toda a razão quando tu dizes, quando a gente está aqui metido nisto, andamos aqui às cabeçadas para arranjar dinheiro para não sei o quê, mas para quê? Para ajudar, que a gente não está a tirar um centavo desta brincadeira, não é? Portanto, isto é uma forma de solidariedade, isto é uma palavra difícil. Bem, eu comprei uma moto nova. A questão do altruísmo é uma coisa que... Não. Altruísmo sempre houve. Não, deixa-me altruísmo acabar. Deixa-me acabar. A questão do altruísmo e do... Como é que eu dizer? Como é que eu diria? Tretas. Não, O Costa, no LAL, não abriu a boca, Agora está-se a vingar. do voluntarismo, digamos assim, em termos de... Por exemplo, vejamos a questões das alterações climáticas, das gretas de Thunberg e não sei o quê. A questão das alterações, do aquecimento global, do plástico e tudo isso. Mas, de certa forma, eu fico um pouco, como é que eu dizer, sem mãos atadas, sinto-me, quando se vê que a produção de petróleo aumenta todos os anos, digamos assim, e as pessoas, e não aumenta só porque os Estados Unidos, que agora se transformaram no maior exportadores de petróleo, não é? Mas eles não são exportadores só porque querem ser exportadores, é porque alguém os compra. Porque alguém lhes compra o petróleo. E quem compra o petróleo somos nós. És tu quando andas de carro e eu, não é? Quando vou de carro. E, portanto, mas eu compro menos que vou de moto. Está bem. A questão é... E eu compro menos que ando menos. Ando de bengala. Bengala de super parado. Não, mas deixem-me acabar. A questão passa porque isto é um sistema de tal forma entrosado e autorregulado, digamos assim, que... E adaptável. E depois adaptável. Sim. Como é que é dizer? Há que fazer investigação mais em termos de conteúdo e de processos. Por exemplo, durante os anos 80, 90, começou-se a falar de uma produção capitalista e não sei o quê, mas depois descobriram, por exemplo, os asiáticos têm um modo de produção que nunca é totalmente capitalista. Isto é, têm sempre todos os países, grande parte dos países... Não é comunitário. Não. O controle da produção e da distribuição é feito centralmente. Sim. Os gajos são todos escravos neste momento. Não é, são todos escravos. Metade da população do Não, Sudeste Asiático. Mas há uma diferença substancial e eu penso que é isso que o... Eu cada vez que estou a comer um camarão estou a pensar lá no gajo que é escravo. Freitas, mas não é isso. Freitas, a questão aqui é que estes países na Ásia o governo mantém a capacidade de canalizar as mais-valias, não é? O excedente para aquilo que eles acham. E, nomeadamente na China, foi para as placas na Mongólia, na Índia, como é que chama? De energia solar. Não é? Que eles conseguem avançar porque têm ainda isso. Nós já não temos. Os nossos governos, e na América, já não têm capacidade de canalizar o excedente, porque o excedente não está no governo, o excedente está na empresa e no empresário. E ele vai meter o dinheiro num carro folheado a ouro. Ou na sanita de ouro. Não é que isso não resolve o problema. Mas o que eu vi... Mas deixa-me só acabar. Só acabar o que é que eu estava a dizer. Quando eu falava-se do modo de produção asiático, que tinha essas características. Se calhar para a África, e isto se calhar é por aí que eu queria chegar, há um modo de produção africano. Há uma forma das pessoas em África, que é uma sociedade mais, eu não diria atrasada, porque não é uma questão de atraso, é uma questão de organização, de cultura, de história, de processos informais, que criaram, e que foi destruído
pelo colonialismo, basicamente é isso, não é? Em que destruíram grande parte dos recursos e continuam a destruir. Isto é, se nós formos ver em África, aquilo é mato para desmatação. Sim, e agora no Brasil também. Extração de matérias-primas e minas e o que é que o parte. A China tirou mais em 10 anos de ocupação da África. Os últimos 10, 15 anos, a China tirou mais da África em termos de recursos. Matéria-prima, do que se calhar o Império Colonial Português durante 500 anos. Estás a perceber? Seguramente. Esta não é essa, pá. Aquilo que os outros, os existentes, eles pegavam de toda a terra extraída. A questão é uma questão cultural. É uma questão cultural. Tu, em África, como noutros. Mas é uma questão cultural. Sabe? Porque, e a doutora deve-se ter confrontado com isso, se calhar dezenas, centenas de vezes. Em África, as pessoas, algumas pessoas, o poder vive muito como é que eu hei de me tentar expressar? Da aparência. Quer dizer, as pessoas, eu estou a dizer isto pela vivência que tive de muitos anos. As pessoas vivem o dia, começam logo por aí. Eu hoje tenho 1000. E amanhã logo se vê, estou cá. Mas enquanto tenho 1000, as pessoas respeitam. E é verdade. As pessoas têm. As relações de poder passam muito por aquilo que as pessoas têm e que aparentam e que mostram. Vais para o Brasil, o relógio, o carro, Não, mas porquê? Mas porquê? Porque tu chegas ao Nordeste do Brasil e estás no Nordeste do Brasil como se estivesses em Angola. É igualzinho, é a mesma coisa. Aliás, aquilo até foi um bocado arregado, mas é igual quando tu chegas, quando tu chegas lá acima, tu dizes, eu estou em Angola. É evidente que estás em Angola. Porque as populações todas que tu encontras lá em cima no Nordeste do Brasil, grande parte delas vieram da África Oriental. Da África Ocidental. Agora, o que eu estava a dizer é que estas coisas do carro, dos fatinhos de seda, do relógio de meados, que normalmente o líder africano, quando eu digo, estou a dizer líder africano, portanto posso estar a falar do chefe de Estado, como estar a falar do tipo da empresa, esse tipo tem que mostrar isso, e é respeitado por isso. E amanhã, quando não tiver, deixa de ser respeitado logo. Mas tu sabes perfeitamente quem é que incutiu isso. O outro tema tem a ver com a gestão dos excedentes. É sempre... São os colonialistas. A gestão está sempre... Eles eram muito simpáticos, muito bonzinhos, muito queridos. Olha, eu tenho a impressão que eles até eram brancos. E depois chegaram lá os colonos, pintaram-nos todos de preto e tratam-nos mal à brava. São os malandros, os colonos. Isso é... Eu acho que... Olha, nós estamos aqui com... Isso é muito simples, é demasiado simples. É demasiado simples. Ela está a fazer um trabalho, quanto a mim, fantástico. Eu acho que é esse mesmo o caminho. Porque a única coisa que eu estou de acordo com o nosso Presidente... A sério? Já é um bom princípio. Vou colocar aqui uma coisa que está a pensar no cooperativismo. Pronto, chamemos-lhe cooperativismo, que é uma palavra moderna. Mas não é, quer dizer, a sua atuação, eu acho que a atuação, ela independe de governos, ela independe de preocupa-se só com a necessidade. E provavelmente a Teresa tem pena de não se espalhar muito mais porque as necessidades são bem maiores que aquelas que conhece, não é? Por isso eu digo, quer dizer, eu acho que esse trabalho, que infelizmente está, como tu dizes, está a começar a surgir aí uma nova raça. Uma nova raça. Mas eu tenho uma pergunta. Que realmente estão preocupados com essa questão, a questão da ajuda fraternal, chamemos-lhe assim, sem grandes objetivos outros que não sejam ajudar o próximo. E as carências dos outros cada vez são maiores.
Portanto, quer dizer, a senhora ajuda 20 pessoas em cada... Não são cada vez maiores. Agora já tem compota. Estás a ver? São infinitamente, tu fazes parte da elite do mundo e por isso é que estás aí com esse discurso fascista. Eu tenho uma pergunta. E eu tenho responder a uma pergunta Tá que bem, me fizeste. mas primeiro há outra coisa que temos falado. Mas para mim? Sim, temos falado imenso. Aqui ouve-se falar imenso. E tem a ver com a Fortaleza Europa, não é? E o ataque à Fortaleza Europa. E o ataque à Fortaleza Europa, ou seja, todas as populações africanas, todas não, se calhar não chega a Moçambique. Não é? Conversa. Por enquanto. Isso é conversa. O quê? Essa questão do ataque à Europa e não sei o quê. Não há nada de conversa, agora conversa. Pá. Há centenas de milhares de pessoas que estão a chegar todos os dias. Estão a chegar todos os dias. Não é conversa nenhuma. São gatos, pá. São centenas. Bom, seja como for. E há sempre estas duas posições. Uma é o muro. Fazer muros mais altos. E já são bastante altos. Em Ceuta, naqueles sítios onde a Europa se defende. Melilha. A outra é tentar, nos sítios onde as pessoas estão a viver, e mal, melhorar as condições de vida delas. Não é? E a minha pergunta é, tu achas que é possível? Seria possível essa estratégia como uma estratégia de solução, não é? Porque é muito mais fácil construir um muro. Não é? Mas mais barato. E mais barato. E dá para ir lá à televisão mostrar a fita que está e tal. Todos ficam contentes. E ter programas que realmente vão para o sítio onde as pessoas, por toda a África, não é? Para tentar dar-lhes melhores condições de vida e que diminuíssem a necessidade de irem para as zonas mais ricas. Tu achas isso viável? Não acho, porque eles não acho viável, porque assim, de maneira que eles não quisessem sair dos países deles. Porque isso depende dos governos. E tu não podes chegar lá e dizer agora o senhor vai fazer assim, 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 para nada mais. Por acaso até pode. Pode. Olha, desculpa. Se tu podes chegar lá e dizer, olha, você vai me dar o negócio de não sei quem. Não. Os nossos governos chegam ao governo de Moçambique e dizem, o que é que tu julgas? eu quero petróleo. Isso aí faz-me lembrar, desculpe só, faz-me lembrar no tempo da outra senhora, eu tenho o meu pobrezinho que cuido. Exatamente. Mas eu continuava rico. Mas vamos lá ver uma coisa. Aí esses governos têm duas características. Não são só corruptos. Alguns deles são déspotas. Pois. E uma coisa é a corrupção, outra coisa é isso, que é uma coisa que é... Sim, a embriaguez do poder. Percebes? Mas faz parte da cultura africana. Não faz parte da cultura africana. Mas vamos lá ver uma coisa. Completamente. Se não é possível, tem o Presidente de Angola, criar condições a ir para que eles não saiam. Vai-te apresentar. Qual é... Não sei, é um fenómeno complicadíssimo. Eu fiz parte, quando se formou a plataforma dos refugiados cá em Portugal, eu inscrevi-me com a ONG para... Isto é um problema muito complexo. Muito complexo. Porque é assim, os centros de refugiados são coisas fundamentais. São coisas subhumanas. Depois, há outra coisa que é, eles não querem ser, eles têm alguma maneira, podem escolher para os sítios onde querem ir, e eles não querem vir. Nós tivemos não sei quantos lugares para enquadrar refugiados e eles não quiseram vir pura e simplesmente. Nós sobraram-nos lugares para enquadrar refugiados em Portugal e eles não quiseram vir. Queriam ir para a Alemanha, queriam ir para a França. Sim, e os que vieram depois foram-se embora logo. Portanto, isto é um problema muito complicado de se resolver, não é? Porque são interesses atrás de interesses, atrás de interesses, atrás de interesses. E não há uma solução que se diga assim, agora chega-se àquele país e não se vai a muito tanto resolver uma coisa destas, por causa das razões que eu acabei de dizer. E depois tudo isto é uma cadeia de problemas que... Está bem, mas ouve lá. Mas nós temos, isto é um problema. Isto é um problema.
É um problema para nós, é um problema para eles. É um problema. E ou se faz muros e tenta-se não se chegar à metralhadora, mas chega-se à metralhadora, chega sempre à metralhadora, ou então há outra solução. A solução é a distribuição de riqueza pelo mundo. Acontece é assim, a assimetria na riqueza gera o quê? Não é nada disso. Podem ir para outros países africanos. Gera que as pessoas têm... No dia seguinte. Não Porquê que não falam no dia anterior, que é o dia em que foram lá fazer as guerras? Nós temos o caso da Líbia, temos o caso de outros lugares assim, em que foram feitas as guerras, destruíram-se os países, o caso do Iraque, o caso da Líbia, o caso sei lá de quê, para aí montes de casos, sim, em que foram lá fomentar a guerra. Não, e eles não querem que os refugiados, os desgraçados que andam ali, que não têm governo nem nada, que venham para aqui. Vou criar condições lá, depois de terem destruído aquilo tudo. Fico logo danado com isto. Não, mas isso é verdade. Mas também destruíram isto tudo, Reinaldo. Mas quem destruiu isto tudo? Tu és maluco. Isto há 50 anos estava tudo destruído. Que discurso é esse? Quem é que veio aqui? Foram os africanos Não, que vieram aqui? não fomos nós. A gente não precisa de ajuda, destrói sozinhos. Então, quer dizer, os alemães, por exemplo, o Hitler e os seus comparsas, destruiu o meio mundo. Não é? Sim, depois teve que vir os generosos americanos com a bolsa do dinheiro para ajudar a reconstruir a Europa, não é? Sim. E agora? Agora vamos lá ver qual é E também estão a ajudar a reconstruir o Iraque. Quando foi a invasão do Iraque... Então não estão. Foi a invasão do Iraque... Estão ricos disso. Estão ricos à pala. Vocês desculpem lá. Vocês desculpem lá. Já tinham dito quem é que reconstruir aquilo. Ou temos a velha fórmula da metralhadora, ou há outra maneira. Não temos nada. É que ainda por cima existe outra questão. É que Eles vão morrer. na Europa... É como o problema das reformas em Portugal. Eles vão morrendo. A questão da Europa é que é uma sociedade cada vez mais... Plural. Não. Qualquer plural. Protegido? Não. Velha. E o que acontece é que em África há muita malta nova. É isso é que gera confusão. Há muita. Os gajos estão todos novos. Morrem antes dos 40 anos. Bem, os gajos que morrem antes portanto, dos a questão 40 é- Uma das soluções era pôr essa gente nem em África, noutros países africanos não há onde há uma decisão. Não, ao contrário, é que essa malta nova quer arranjar emprego, quer lutar pela sua vida. Não querem Então nada. vai lutar. Essa malta nova Querem ter os ir para outros tradicionais. países, no país deles. Não, querem vir para a Europa. Querem ter os Então, tradicionais. tiram daqui. Eles querem vir para um lugar onde se tenha paz, Trabalho. tenha trabalho. E quem é que não quer? E quem é que não quer? E raparigas de biquíni. O meu pai saiu aqui de Portugal em 1961. Mas o teu pai era maçom. O meu pai era maçom, não. O meu pai naquela altura era pedreiro, quando chegou à França que virou maçom. Não. E eu com milhares de outros. Já reparaste? Há milhares de outros portugueses fugiram daqui, era uma miséria desgraçada. Já reparaste Só que... vocês é que não querem Agora pensar que era uma miséria isto vou, aqui. agora vou fazer mais uma provocação. Provoca. O gajo me bater. Já reparaste que uma boa parte dos gajos que são resgatados ao largo do Mediterrâneo, não sei o quê, uma boa parte dos gajos que são resgatados, que têm 50, 70, 80 gajos, metade dos gajos que lá vêm dentro têm todos um telemóvel. Aliás, o